paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe neste momento. Mateus capítulo de número 24, a palavra de Deus registra para nós o sermão profético de Jesus Cristo. É o último sermão que Jesus faz antes da sua crucificação. Esse sermão ele vem até nós com uma resposta que os seus discípulos lhe fazem no Monte das Oliveiras. Há uma pergunta dos seus discípulos no Monte das Oliveiras. A pergunta era: Senhor, que sinal haverá da sua vinda? E quando acontecerão essas coisas, os fins dos tempos? Jesus, ele deixa para nós, relatado através do evangelista Mateus, ele deixa relatado para nós esses sinais da sua vinda. Ele divide através do texto esses sinais em esferas geofísicas e geopolíticas e nas esferas religiosas. Na esfera religiosa, Jesus fala para nós da seguinte maneira, ele diz no versículo 5 da seguinte forma: surgirão falsos cristos. E quando ele diz surgirão falsos cristos, ele está falando de pessoas que surgiriam nos últimos dias tentando ou anunciando através da sua própria palavra, pegando essa característica de Messias, de Cristo, colocando-se para si. Muitos homens têm surgido nos dias atuais em nosso meio, colocando-se como deuses, colocando como se somente através deles e por eles nós alcançaremos ou vamos alcançar a salvação. Muitas denominações têm surgido em nosso meio também nos dias atuais, colocando essa linha de só através delas, ou seja, o trabalho do Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário e nos abriu o caminho até o céu, só através dessas denominações ou só através de determinado pastor, apóstolo, nós alcançaremos a salvação. Sinal na esfera religiosa do surgimento de falsos cristos. Ele no versículo 11 ainda fala mais ainda, ele fala: os falsos cristos, ele, para quem está dentro do evangelho há algum tempo, ele identifica mais rápido esses falsos cristos. Mas os falsos profetas, que no versículo 11 ele diz que surgiriam falsos profetas, eles são mais difíceis de ser identificados. Por quê? Porque eles estão nos púlpitos da sua igreja. Eles estão carregando a Bíblia pelos corredores da sua igreja. E você os tem em grande estima e respeito. E tem apegado-se a tais homens e mulheres de maneira que essa ligação sentimental não deixa que você enxergue o que verdadeiramente eles estão fazendo e pregando com a sua mente, que eles estão fazendo dentro de você. Falsos profetas são os homens de hoje que pregam um evangelho misto, um evangelho que mistura completamente coisas seculares, mundanas e coisas religiosas, uma roupagem diferente. Falsos profetas são aqueles que não têm só a Bíblia como a sua referência, eles carregam ela, mas não tem ela só como a sua referência. Eles falam muito de experiências pessoais, eles falam muito de
coisas relacionadas com a questão, a própria questão da autoajuda, os coaching de hoje em dia. Muitos cantores, eu ouvi uma coisa hoje de uma moça dessa que canta, que ela fez uma tatuagem no braço, para que toda vez que ela se sentisse ansiosa, ela olhasse para a sua mão, olhasse para o seu braço, e ali ela leria aquele versículo que está escrito ali para acalmar a ansiedade dela. Mas a Bíblia fala para nós que essa palavra, a palavra de Deus, ela calma a ansiedade, mas ela tem que estar gravada no nosso coração, não é na palma da mão só, não é na palma da mão, não, ela tem que estar na sua mente, você tem que viver essa palavra, e se você viver essa palavra, com certeza, esses males de ansiedade, depressão vão diminuir bastante dentro da sua vida. São falsos profetas, homens que pregam o evangelho misto, que vão assumindo posições estratégicas dentro da igreja, dentro das denominações, e essas posições estratégicas vão começando a ser disseminadas no meio do rebanho, coisas tenebrosas, e aí vão surgindo muitos crentes que estão sendo professos que são crentes, mas estão desviando-se da sã doutrina, estão entrando abraçando novos ensinamentos, doutrinas de demônios, abraçando filosofias humanas, doutrinas demoníacas, e a igreja vai se tornando cada vez mais descaracterizada da relação dela com Cristo. Muitos homens pregando vãs filosofias e doutrinas demoníacas. Tem muito demônio dentro da igreja, irmão. Tem muitas pessoas endemoniadas dentro da igreja, fazendo de tudo para tirar a sua força, para que você não caminhe conforme o Senhor quer que você caminhe e faça a obra dele. São o que Jesus falou que iam surgir nos últimos tempos, esses falsos. E aumentar o ocultismo, o satanismo no mundo e na igreja. Essa palavra está falando para o mundo, mas está muito relacionada com os discípulos perguntando o que iam acontecer no meio deles ali. Ia surgir isso, e a iniquidade no versículo 12, que Jesus fala para nós através de Mateus sobre a perversão. Se essa iniquidade era porque o amor de muitos iam se esfriar, então o pecado ia aumentar de tal forma, as pessoas não iam ter mais aversão ao pecado, então ia aumentar a perversão sexual, ia aumentar a fornicação, adultério, pornografia, as drogas, a música ímpia misturado com a música que nós cantamos nos nossos cultos, diversões sensuais iam se multiplicar, e todas essas coisas iriam acontecer. Tem alguma coisa dessa acontecendo aí perto de você, na sua igreja, no lugar que você congrega? Você está vendo isso? Então saiba de uma coisa: Jesus está voltando. Isso são sinais da sua vida. Guarde a sua vida, proteja a sua mente, não deixe o seu coração se carregar com esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, e nem deixe endemoniados parar o seu ministério e aquilo que Deus lhe deu. Amém?